Bom dia, gente. Aqui é o Shumiatsuki. Hoje eu vou fazer uma lista de exercícios que eu vou resolver com vocês. E, bom, a gente vai essa lista de exercícios está nova, então vocês podem tentar resolver por si mesmos também. Tem um gabarito nova também, então não vai ser difícil de resolver, nem de conferir as respostas, mas... então vamos começar aqui com a 1, né? Então, apesar de o homem receber influências do meio onde vive, ele é capaz de modificá-lo e adaptá-lo às suas necessidades. Essa afirmação está de acordo com a teoria. Bom, vamos fazer aqui, vamos pensar um pouco. Mais-valia a gente não estudou, então mesmo que exista não é relevante. Isso mesmo vale para Malthusiana. Então sobraram determinista e possibilista, que a gente estudou, né? E a gente pensa, o que está dizendo nessa afirmação? Dizendo que o homem é capaz de modificar o ambiente onde ele vive e adaptá-lo às suas necessidades. Então está dizendo que o clima não, nem o clima nem o espaço natural vai definir o que o homem vai fazer, né? Então, possibilista, está dando possibilidade pro ser humano. Então, letra B, letra 1, B. 2. Considere as seguintes afirmações. 1. O homem tem seu modo de vida estabelecido pelo meio natural. 2. O homem é o agente organizador do espaço. De sua análise, conclui-se que... Vamos lá. A 1. O homem tem seu modo de vida estabelecido pelo meio natural. De onde é que isso é característico de ouvir? Do determinismo. Que já está determinado o destino daquela sociedade, não é? Então, está estabelecido já. Então, a 1 é determinista. 2. O homem é o agente organizador do espaço. Então, quem organiza o espaço é o homem. Está dando possibilidade para a sociedade. Então, é possibilista. Então, 1 é determinista, 2 é possibilista. 1 e 2 são determinismo e se completam? Não, porque 1 é possibilista. 1 e 2 são possibilistas e se completam? Não, porque a 1 é determinista. 1 e 2 são possibilistas, mas se opõem? Também não. 1 é determinista, 2 é possibilista e se opõe. Aham, é exatamente o que a gente pensou, não é? Então, ou aqui já está estabelecido, aqui não está porque é o homem que define. Então se opõe. E aqui é determinista, aqui é possibilista. Então, sim, letra D, 2D. São várias as correntes de pensamentos geográficos ou paradigmas da geografia. A última corrente a ser incorporada, que passou a existir conflitantemente com as anteriores, foi a geografia teórica, determinismo ambientalista, método regional, geografia crítica e geografia cultural. Foi a geografia crítica. Não é mesmo? Então, ela foi a última e ela era diferente de todas. Pelo menos até agora. Certo? Então, 4. A ideologia segundo a qual os povos mais inteligentes e os mais cultos são das zonas temperadas, enquanto da zona trópica, isso aí é determinismo, né? Em função do clima quente, são os mais indolentes, resultando disso, desenvolvimento e subdesenvolvimento. Essa postura é defendida pelo determinismo, como eu disse, letra C. O tratamento dos aspectos físicos do planeta, como querem alguns do quadro natural, não faz da geografia e nem da geografia física uma ciência natural, biológica ou da Terra. Ela é, acima de tudo, uma ciência do espaço, e é aí que encontramos sua característica fundamental. Enquanto divisão geral das ciências, ela se encontra indubitavelmente entre as ciências humanas, e é ali o seu lugar correto. Não haja vista possuir como objetivo, primeiro, o estudo do jogo de influências entre sociedade e natureza na organização do espaço. Após a leitura do texto, pode-se afirmar que o autor considera que a geografia, por ser uma ciência do espaço, não mantém relações com as ciências naturais que se dedicam ao estudo da estruturação natural das paisagens. Falso. Ele está dizendo, muito pelo contrário, que ela é essa relação entre os dois. Então, não é a letra A. Defende... ou não. Então, não era a letra A. Então, vamos ver a letra B.
Letra B. Defende que a geografia é uma ciência humana, mas mesmo assim não pode ser considerada uma ciência social, porque também estuda a estruturação do quadro natural. Ele não. Não, tá errado, mas. É porque ela pode ser considerada uma ciência social, mas ao mesmo tempo é uma ciência natural, então não é B. Tá, letra C, só considera como análise geográfica a interpretação das interferências do quadro natural sobre a produção do espaço geográfico. Não, porque ele está dizendo que é o jogo entre entre as ciências humanas, né? Então não é a C. Defende que o objetivo central da ciência geográfica é a análise da produção do espaço a partir das relações entre a sociedade e o meio natural. Tá certo, é a análise da produção do espaço a partir das relações entre sociedade e meio natural. Então pegou os dois para estudar a produção do espaço. Então é a letra D. A geografia não é apenas uma disciplina, uma ciência natural, biológica, tá errado, então é a letra D. Né? 5D. 6. Vamos supor que um determinado pesquisador escreveu o seguinte texto sobre a Amazônia. A Amazônia brasileira, uma das principais regiões do país, está fadada ao subdesenvolvimento. Então é praticamente impossível pensar em desenvolvimento num espaço geográfico caracterizado por um clima com elevadas temperaturas médias mensais, uma umidade relativa do ar excessiva e solos bastante lixiviados. Então, está defendendo ideias que podem ser consideradas como nitidamente da escola determinista, como a gente já viu, letra E. Considere o texto a seguir. Da passagem do século até os anos da Segunda Guerra Mundial, a geografia viveu um período de grande florescimento cultural que podemos caracterizar como da geografia clássica, em que se pontificaram os grandes chefes de escola. O seu início foi marcado pelos debates que resultaram na total refutação do determinismo geográfico. O que significa determinismo geográfico? Trata-se de um princípio geográfico que leva em consideração apenas a ação do homem sobre o meio natural. Falso. Trata-se de uma escola geográfica que defende a ideia de que o crescimento da população deve ser controlado pelo Estado. Falso. Trata-se de uma corrente da geografia que considera as condições naturais como determinantes do desenvolvimento ou não do espaço geográfico. Sim, correto, é a letra C. Então, 7C. Vocês podem ver a D e E e ver que geografia marxista, não. Sociedade pode vencer as adversidades naturais, não. Então, 8. São apresentadas a seguir algumas considerações sobre a ciência geográfica. Analise-as. Então, verdadeiro ou falso, né? O objeto da geografia tradicionalmente tem sido a localização dos fatos na superfície terrestre. A relação entre os fatos da ordem natural e as interrelações entre os homens e o meio natural. Verdadeiro, verdadeiro. O determinismo geográfico deve ser entendido como uma corrente da geografia que defende a possibilidade de ação humana vencer as determinações do meio natural. Determinismo geográfico? Não. Muito pelo contrário. Determinismo geográfico é exatamente o oposto disso. Então, falso. Até agora a gente tem verdadeiro, falso. A geografia entende, por organização do espaço, o arranjo do meio ambiente ao desenvolvimento das potencialidades da sociedade segundo a sua cultura. Por organização do espaço. Arranjo do... sim, exatamente. Verdadeiro. Né? O arranjo do meio ambiente, então como é que o meio ambiente ficou? Então, ver isso, ver o arranjo do meio ambiente e o desenvolvimento das potencialidades da sociedade. Então, quanto a sociedade se desenvolveu e mudou aquela paisagem, vamos dizer assim, né? Então, verdadeiro. Para a geografia, os problemas da degradação ambiental passam a ter um sentido expressivo no momento em que abrange área suficiente para alterar os padrões usuais da organização de espaço. É verdadeiro, né? Abrange área suficiente para alterar os padrões usuais da organização do espaço. Então tá assim, o negócio se desenvolveu de um jeito, e aí a degradação começa a ser ruim quando, por exemplo, na Amazônia, quando vai começar diminuir a quantidade de biodiversidade, por exemplo. Então, né? Assim, é verdadeiro, verdadeiro.
Não dá pra explicar bem por que é verdadeiro, mas... Ok, a geopolítica é o ramo da geografia econômica que busca explicar a expansão dos grandes grupos econômicos e dos países a eles ligados em função dos recursos naturais existentes. É falso por causa desse último aqui, em função dos recursos naturais existentes, eu acho. Até a parte de expansão dos grandes grupos econômicos dos países a eles ligados está certo, mas não é em função do recurso natural, é só em relação a eles, é só em relação às pessoas. Então a gente ficou com VF e VVF, né? 9. Então, a partir do conceito de região, assinale a opção correta. Conceito de região na geografia. Eu não acho que a gente tenha visto região, mas de qualquer forma a gente vai ver agora, então. Conceito de região na geografia refere-se à porção do espaço que agrupa elementos diferentes. Por regionalização, pode-se entender a divisão de um grande espaço em regiões, sem nenhum critério anteriormente estabelecido. Para estudar todos os países... Não, porque tem que ter um critério, né? Não pode ser só... isso aqui é uma região. Para estudar todos os países do mundo, não precisamos regionalizar as informações. Podemos estudar todos os dados geográficos juntos. Depende do país. Se for um país como o Vaticano, sim, mas todos os países do mundo, não, então é falso, né? Até porque você pega um país grande como a Rússia, é muito diferente em cada região. Não tem como não regionalizar, né? Mesmo países como a China ou Estados Unidos, até o Brasil, né? Então, o conceito de região é menor que a escala local e maior que a escala nacional. Não dá nem pra entender o que esse enunciado quer dizer. Como uma coisa pode ser menor que uma coisa pequena e maior que uma coisa grande. Então, não é AD. Cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias, ou seja, semelhança entre seus elementos. Exatamente, a letra E, 9E. 10. Assinale a seguir a alternativa que melhor indica o conceito. Bom, a gente vai fazer a 10 e aí a gente vai parar por hoje, né? Então, assinale a seguir a alternativa que melhor indica o conceito atual de espaço geográfico. Espaço geográfico, a gente estudou isso. Compreende o substrato superficial onde habitam seres vivos terrestres. Não. Abrange o meio físico da Terra e suas dinâmicas naturais, tais como clima, relevo e vegetação. Também não. É o resultado da interação mediada pelas técnicas entre as práticas humanas e suas sociedades com a superfície terrestre e seus elementos. Verdadeiro, é a letra C. Bom, por enquanto é só. Eu vou fazer mais um vídeo continuando esses exercícios. E depois eu vou fazer com o próximo conteúdo, né, de orientação e localização. Estudem, e se vocês estiverem com alguma dúvida, não hesitem em me mandar mensagem perguntando. Podem procurar por mim, podem perguntar para os outros lecionadores do projeto também por mim, que eles têm meu número se vocês não tiverem no meu. E aí vocês podem mandar as dúvidas para mim que eu vou resolver isso. A gente vai tirar as dúvidas de vocês. E não se esqueçam de estudar mesmo com a quarentena, viram? Obrigado.